James Gunn confirma que Batman e Mulher Maravilha são os dois próximos filmes que são prioridade no DCU. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Os vídeos de lá são diferentes dos vídeos aqui, beleza? Aqueles vídeos curtos, vídeos que vocês gostam. Obrigado aos membros aí do canal, os Bat-membros que apoiam e os super membros. Se tornem membro como eles aqui e apoiem o Terra Zero. James Gunn confirma que a prioridade do DC Studios agora é terminar os roteiros dos filmes do Batman e da Mulher Maravilha. Nossas duas prioridades são terminar nossos roteiros de Wonder Woman e Batman. E aí ele fala sobre a Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha é mais fácil pra mim, porque não houve tantas representações infinitas dela. Definitivamente não nos filmes, mas na verdade em lugar nenhum, como houve com o Batman. Ele fala que já está escrevendo seu próximo filme no DCU. Tradicionalmente, começo a escrever bastante no dia em que meu último filme sai. Eu escrevo os tratamentos primeiro, então já estou com alguns tratamentos prontos. Ele falando aqui sobre os roteiros do DCU, né? Temos tido muita sorte até agora, porque o roteiro da Supergirl era muito bom desde o começo, e então Lanternas chegou e o roteiro era muito bom. Cara de Barro, a mesma coisa, muito bom. Mais detalhes sobre Supergirl. Eu estava realmente envolvido na fase do roteiro, mas Craig Gillespie foi um parceiro incrível, o diretor do filme, né? Você nunca sabe como algo vai se encaixar, mas agora está incrível, é muito legal. E aí ele confirma que cancelaram um filme do DCU. Acabamos de cancelar um projeto. Todo mundo queria fazer o filme. Estava com sinal verde, pronto para ser gravado. O roteiro não estava pronto. E eu não conseguia fazer um filme cujo roteiro não fosse bom. Beleza, ele falou isso e na minha cabeça é aquela coisa do tipo assim, quando você imagina o universo DC, você imagina os três principais personagens primeiro. Depois você vai fazendo outras coisas, porque é tudo uma adaptação. Então não é uma coisa tipo, vamos seguir uma cronologia tal que a DC tá impondo nos quadrinhos. Não, você tá fazendo o seu universo no cinema. Algumas coisas você tem que respeitar e outras você pode ter mais liberdade criativa. O que eu penso é o seguinte, ele falou isso porque pós-Supergirl a gente vai ver o filme do Cara de Barro. Inclusive ele fala que o roteiro é muito bom. Então aquele lance do roteiro ser reescrito, de tipo, sei lá, sabe, já tá escalando o elenco, velho. Já estão escalando quem vai ser o protagonista, entendeu? Tem 4 atores aí em disputa o papel. O filme do Cara de Barro vai acontecer. E aí a pergunta que a gente sempre se faz aqui é, pra quê? Não é mesmo? Porque o filme do Cara de Barro, ele no futuro ele pode ser aquele filme que ninguém se importa do DCU. Inclusive, quando tiver lista de cronologia do universo, as pessoas podem pegar e falar assim, olha, então, esse filme aqui você não precisa assistir, entendeu? Porque isso pode acontecer, velho. Você tem universos e filmes você não precisa... Tipo, por exemplo, eu sou fã de Resident Evil. Tipo, a franquia é absurdamente fragmentada. Absurdamente. Não, porque eles têm os remakes. Pra que servem os remakes? Pra você trazer novos jogadores. E através dos remakes, eles estão fazendo um soft reboot. E eles pretendem, no futuro, eles não falam isso pra ninguém, mas isso é óbvio. No futuro, ter só a linha principal do 0 até o 9 que a gente vai ver agora no ano que vem. Ou seja, fazendo um remake de tudo, porque tem vários spin-off, tem livro, tem animação, tem um monte de coisa. Então virou uma bagunça absurda no sentido de cronologia. Você não sabe qual é a cronologia, eu não sei a cronologia de cabeça, eu sei mais ou menos. Então, tipo, aqui no DCU você vai fazer filmes que talvez as pessoas não queiram ver. Por isso que o Cara de Barro é um filme barato, né? Ele também fala sobre filme que foi cancelado. Muita gente está teorizando que é o Sargento Rock. Acredito que seja mesmo, porque a gente não viu mais nada sobre esse filme. O filme teve paralisação, acho que a gente vai saber isso no futuro. Depois do Superman, a gente deve saber várias coisas sobre novidades, enfim. E assim, o filme do Cara de Barro é um filme rápido de fazer. Quanto tempo demora pra gravar um filme de terror? Tem filme de terror, mano, que demora tipo um mês pra ser gravado. Demora 3 semanas, dependendo do filme, dependendo de como que eles querem fazer esse filme, né? Eu sou contra esse filme antes do filme do Batman, porque não faz o menor sentido, nem sendo um filme que custa $1 milhão o orçamento, não importa, não faz o menor sentido. Eu sou contra esse filme, tenho os 2 pés atrás e as 2 mãos atrás para esse filme, e não tenho hype nenhum. Mesmo se tiver um trailer incrível, eu não tenho hype pra esse filme. Vou assistir, vou fazer análise, é óbvio, né? É um filme da DC. Não tenho hype, certo? Eu não pedi esse filme, você não pediu esse filme. Você talvez tenha imaginado esse personagem no filme do The Brave and the Bold, ou imaginado esse personagem num filme, sei lá, de uma caçadora, sei lá, menos um filme solo dele antes do Batman. Antes do Batman, pra mim, isso é gravíssimo. E mais grave é você colocar o Batman nesse filme, que aí é a coisa mais ridícula ainda. Eu acho que isso não vai acontecer. Então ele fala do Batman da Diana como
prioridades. Por quê? A Trindade é a prioridade. Quando você vê a Santíssima Trindade da DC, ela não existe nada na DC que é maior do que eles. Não existe Flash, ninguém. Os três ali são os que mais vendem. Eu sempre falei isso aqui, acho que quem é leitor de quadrinhos sabe disso, é óbvio, mas ele tá priorizando esses 3 personagens. Por quê? Depois que você apresenta esses 3 personagens, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um filme da Trindade, Melhores do Mundo, você pode montar a Liga da Justiça. Porque, veja bem, não é que só o Batman e a Mulher Maravilha são prioridades. Antes dos dois, Lanternas, aí da HBO, que inclusive eles falam, né, que a série dos Lanternas Verdes, ela tem previsão de término de gravações em julho, ou seja, demora realmente de fato para gravar essa série aí dos Lanternas Verdes, então a série ainda continua em produção ali em Los Angeles, nos Estados Unidos. Lanterna já vai ser apresentado, e Supergirl vai ser apresentado, ano que vem tem Lanternas e Supergirl, certo? Essas duas produções são parte dos grandes super-heróis da DC. O James Gunn fala, né, que a Trindade e a Supergirl são os 4 pilares do universo. Coloca o Lanterna aí também. Então, se você apresentou o Batman, a Mulher Maravilha, o Superman, a Supergirl, o Lanterna, já era. Você pode fazer até uma Liga da Justiça, se você quiser. Tem a Mulher Gavião e tal. Ele fala sobre a Diana, né, por ser mais fácil de trazer ela pro DCU, né, de fazer um filme dela. De fato, é muito mais fácil do que um filme do Batman e do que um filme do Superman. Eu vou fazer um vídeo específico do como pode ser o Batman do DCU, de acordo com algumas coisas que o James Gunn falou do Batman especificamente, mas isso é um outro vídeo. Aqui, o Batman ele vai ter, ainda o The Brave and the Bold, ele vai manter esse nome por enquanto, depois a gente não sabe se vai ser. Por exemplo, Supergirl não é mais Mulher da Manhã, é só Supergirl. Eu acho que é válido, não faz, tipo assim, muita diferença pra nós fãs, mas questões mercadológicas é mais fácil vender um filme escrito só Supergirl, sabe? Um ano antes você tipo, entregou um filme chamado Superman. No ano seguinte você vai entregar um filme chamado Supergirl. A adaptação é a mesma. Batman e Mulher Maravilha são aqueles personagens que, tipo assim, um deles já teve muitas adaptações, que é o Batman. Então você vai ter que meio que dar uma reinventada nele, eu vou colocar entre aspas aqui. E outro vai ser a Diana, que é muito fácil você trazer ela aqui, superar a Gal Gadot, tipo, trazer o melhor da personagem, fazer uma parada diferente. Por exemplo, a Gal Gadot, ela foi trazida desde o começo pro mundo dos homens. Então no primeiro filme lá, você tem a Ilha Paraíso e mostra um pouco da origem das Amazonas, bem pontualmente, inclusive não mostra a origem da Diana, mostra ela crescendo. Não mostra ela sendo nascida do barro, não mostra nada disso, isso é contado. E aí no filme dela, o que acontece? Mostra o treinamento dela. Tipo, treinou, foi pro mundo dos homens, enfim, ela foge lá da Ilha Paraíso. Aqui o que você faz? Mitologia grega, velho. Acabou. Pega ali a fase do Greg Rucka, pega a fase do próprio Brian Azzarello com os desenhos do Cliff Chiang, você pega, sei lá, até a fase do Jorge Pérez você pode pegar. Não precisa contar a origem dela, igual o Jorge Pérez conta, mas você pode pegar até a fase, né? Aqueles 12 desafios, 12 trabalhos de Hércules, né? Aquela armadura, mano, aquela armadura é muito foda, velho. Nossa, aquilo ali no cinema. Você acha que a armadura do Reino do Amanhã é a melhor armadura que a Gal Gadot usou? A armadura do Jorge Pérez, essa armadura que vocês estão vendo aí, ela é a armadura. Mano, ela tem uma capa. Mano, Diana de capa é um desbunde, é um negócio absurdo. Isso tem que acontecer no cinema. Mas ela ganha as sandálias de Hermes, né, no quadrinho. Eu tô lendo o quadrinho aos poucos, enfim. É legal pra caramba, muita mitologia grega. Tem a Cersei. A Cersei já foi apresentada no Culture Commands, nerfada, mas já tem essa personagem. Eu acho que dá pra você fazer um monte de coisa fácil e legal da Diana que você não fez com a Gal Gadot, por exemplo. Segundo filme, eles vão pros anos 80, tipo... Quem quer ver os anos 80, tá ligado? Aí você tem aqui a vantagem de você conseguir trazer ela mais fácil. Por que ele falou do Batman e da Mulher Maravilha? Porque, de fato, o Batman e a Mulher Maravilha, eles são os próximos. Porque ele sabe disso. Eu preciso fazer um filme do Batman e da Mulher Maravilha. Percebe que, pontualmente, eles estão colocando personagens pequenos. Por exemplo, o Creature Commands é pequeno. É uma animação. Beleza, acho que é cabível, certo? Depois, Pacificador. É um personagem pequeno, mas se tornou um personagem bem legal e bem popular. Eu acho foda a série. Mas é um personagem pequeno, mas vai ter personagens grandes nessa série. Então, segunda temporada aí, canônica no DCU em agosto. Vai ser lançado um mês depois do Superman. E só, não tem mais esse começo. Você vai ter Superman, já teve o Creature Commandos, Superman, Pacificador, Lanterna, Supergirl e o Cara de Barro. Depois você vai ter que trazer Mulher Maravilha e o Batman. Porque eu falei isso aqui, né? Você começou lá em cima, Superman, Pacificador, Supergirl, Lanternas. Vum, desceu lá pro abismo, Cara de Barro. Quando ele fala Mulher Maravilha e Batman, ele nunca falou isso em nenhum lugar. Ele falou isso pela primeira vez. E isso me faz pensar o quê? Que naquele vídeo, de novo, eu vou voltar naquele vídeo. Não, além de não deveria ter acontecido aquele vídeo, ele não deveria ter feito os anúncios que ele fez. Porque se o filme que foi cancelado pode ser o Sargento Rock,
todas as outras produções que estão ali, elas vão acontecer. Então eu acho que em 2027 a gente pode ter ou o Batman ou a Mulher Maravilha, segundo o que o James Gunn tá falando agora. Não é verdade? Porque pensa assim, em 2027 você pode ter o Batman do Matt Reeves, ou você pode ter o Batman do The Brave and the Bold, ou você pode ter a Mulher Maravilha. Um desses três filmes, talvez. Ou um outro filme, e a gente não sabe se o Cara de Barro de fato vai pro ano que vem. Porque assim, o James Gunn nunca desmentiu nada de tipo... o roteiro tá sendo reescrito. Se o roteiro tá sendo reescrito, o filme não vai ser lançado ano que vem, mas ele já está escalando elenco. Então ele tem que vir a público e falar assim, olha, o filme do Cara de Barro é um filme que a gente vai gravar, ele vai acontecer e vai ser lançado de fato em setembro de 2026. Ele não falou nada disso, então a gente não sabe sobre o que é. Então a gente não sabe se esse filme de fato vai ficar pro ano que vem ou 2027. Eu acho que vai ficar pro ano que vem mesmo. Eu acredito que no ano que vem, pra frente, vão ser 2 filmes todo ano. E aí, 2 filmes todo ano, imagina 2027, você vai ter que lançar pelo menos ou a Mulher Maravilha ou o Batman. Pelo menos um dos dois. Não sei se vai ser os dois. Eu acho que pode ser, porque pensa assim, se eles estão dando foco e prioridade, tem o roteirista lá escrevendo o Batman e tem a roteirista ou outro roteirista que escrevendo a Mulher Maravilha. Deve ser 2 pessoas diferentes. O James Gunn acompanhando a equipe dele, né, todo mundo tal, e fazendo uma história pra funcionar nesse universo. Fora a conexão, né? Acho que o filme da Mulher Maravilha é bem fácil de fazer. Você pega uma história, Os Olhos da Górgona, pronto, adaptado pro cinema, já era, velho, já era fácil, entendeu? Então, depois que ele falou isso, eu chuto que o ano de 2027 eles querem ou o Batman ou a Mulher Maravilha lançando um filme. Provavelmente, esse seria o Sargento Rock, que eu acho que ele não vai acontecer mais. Eu acho que o Sargento Rock foi citado no DCU, acho que eles pegaram e falaram, não vamos fazer mais esse filme, enfim. E eu acho que a própria Warner Bros., falando sério agora, ela deu autonomia pro James Gunn até a página 2. Por que eu falo isso? Por exemplo, você tem os maiores super-heróis do mundo. Aí você chega no estúdio e fala assim, olha, esse aqui é o começo do universo. Você apresenta pro Zaslav, por exemplo, ou alguns executivos lá. E aí você fala assim, ó, aqui eu vou começar com o Superman, esse filme, a série dos Lanternas, e Cara de Barro e Sargento Rock. A Warner vai olhar e falar assim, ué, mas e a Mulher Maravilha? Que no passado, não tão distante, deu 820 milhões pra gente de bilheteria. E o Batman? O Batman tá sendo escrito, mas peraí, quando que ele vai ser lançado? Porque tem que pensar no universo de 10 anos. Então, se o universo vai ter 10 anos, todo ano tem que ter um cachorro grande, pelo menos, pra você montar um universo sólido, e não só o universo sólido, você tá conseguindo montar de acordo com o tempo. Séries, filmes, animações e games. Então, se são séries, filmes, animações e games, você precisa o quê? De um calendário que é propício para isso. Então, você não pode falar assim, olha, eu vou fazer o Superman em 2025 e o Batman em 2029. Quando você vai montar essa Liga da Justiça? Quando que você vai fazer os dois se encontrarem, não é mesmo? Então, tipo, o ponto é que eu acredito que eles tinham um percurso, que eu acho que é o mesmo ainda, só que algumas pedras saíram do caminho. Vamos fazer essa analogia aqui. Porque o Cara de Barro, pra mim, ele não faz sentido no sentido de personagem mesmo. Não é nem questão de filme, não é nada disso. É questão de personagem. Ele é um personagem que você não precisa lançar um filme dele. Ele é o típico personagem que você não faz filme dele. Você pega e faz assim, vou fazer meu próximo filme. Eu acho que o James Gunn vai fazer que nem eu falei, né? A Liga da Justiça, a Gangue da Justiça. Eu falei sobre isso. Mas não é garantido que é esse filme, pode ser outra coisa. Não é os melhores do mundo, vocês podem ter certeza disso. Não tem um Batman apresentado pra você fazer esse filme. E aí, o que eu penso? Em 2027 vai ser esse novo filme do James Gunn. E um outro filme. Porque é provável que o ano que vem vai ser Supergirl e Cara de Barro mesmo nos cinemas. Em 2027 vão ter 2 filmes. Mesmo que o Batman do Matt Reeves esteja nesse ano, formar 3 filmes, o James Gunn e o Peter Safran falam que nunca cogitaram lançar 3 filmes do DCU por ano, mas do DC Studios não tem problema. Então, 2 filmes do DCU por ano, provavelmente a partir do ano que vem. Cara de Barro, Supergirl e Lanternas como série. Então, eu penso que vai ser isso. Aí, talvez você põe Creature Commandos também, para ser lançado a segunda temporada. Então, para finalizar o vídeo aqui, eu acho que eles estão no caminho óbvio da coisa, certo? A gente vai ver, provavelmente, em 2027... um filme grande da DC, de um personagem importante. Tipo, a gente tá vendo o Superman, o ano que vem até Supergirl e Lanterna, então já são 3. E aí em 2027 a gente deve ver pelo menos mais um. Talvez até o próprio filme do James Gunn. Eu não acho que o James Gunn dirigiria Mulher Maravilha, certo? Se aparecer uma notícia ou a confirmação que ele tá fazendo um filme da Mulher Maravilha, eu ia ficar bem surpreso. Não sei se ele dirigiria esse filme. Pelo que parece, na verdade, isso é confirmado, é de acordo com o que é o Superman. Então, será que o Superman é a continuação
indireta de um filme da Diana, acho que tem mais envolvimento com os heróis mesmo, né? Tipo, com a Mulher Gavião da vida e outros personagens no todo. Deixa embaixo nos comentários a sua opinião, o que você faria com a Mulher Maravilha no DCU, qual a abordagem que você traria pra ela. Não tô perguntando sobre fancast especificamente, tô falando sobre o tipo de Mulher Maravilha que você traria. Eu traria uma Mulher Maravilha do Jorge Pérez, do Brian Azzarello, do Greg Rucka, sei lá, até do próprio John Barney, tá ligado? Eu traria uma Mulher Maravilha assim, e bem diferente daquela Mulher Maravilha soft da Gal Gadot, né? O Snyder ainda faz ela decapitar o maluco lá, mas ela é uma Mulher Maravilha bem soft, perto do que você pode fazer com essa personagem. E o mais importante, seja uma atriz talentosa. Mano, pelo amor de Deus. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Tamo junto, até a próxima.